Depois disto ele me fez voltar à entrada da casa, e eis que águas saíam de debaixo do umbral da casa para o oriente, pois a fachada da casa estava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, do lado sul do altar, e tirou-me pelo caminho da porta do norte, e me fez rodear pelo caminho de fora, até a porta externa, pelo caminho voltado ao oriente, e eis que as águas corriam desde o lado direito. E quando aquele homem saiu para o oriente, tinha um cordel de medir em sua mão, ele mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas, que chegavam até os tornozelos, e mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas, que chegavam até os joelhos, mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, que chegavam até os lombos, e mediu mais 1000, e já era um rio que eu não podia passar, porque as águas ficaram tão profundas que o rio não se podia atravessar, a não ser a nado. Então me disse: viste isto, filho do homem? Depois ele me levou e me fez voltar pela margem do ribeiro, e enquanto eu voltava, eis que na margem do ribeiro havia muitíssimas árvores, de um lado e do outro. Então me disse: estas águas saem para a região do oriente, descem a planície, e entram no mar, e quando saem para o mar, as águas se tornam saudáveis. E será que toda alma vivente que se move por onde quer que estes dois ribeiros passarem, viverá, e haverá muitíssimos peixes por ali terem passado estas águas, e ficarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que este ribeiro passar. Será também que pescadores estarão junto a ele, desde Engedi até em Eglaim haverá lugares para se estender redes, seus peixes serão segundo suas espécies, como os peixes do grande mar, muitos em grande quantidade. Porém seus charcos e seus pântanos não ficarão saudáveis, estarão entregues ao sal, e junto ao ribeiro, em sua margem de um lado e do outro, crescerá toda a árvore para comer, sua folha nunca cairá, nem perecerá seu fruto, em todos os seus meses produzirá frutos, porque suas águas saem do santuário, e seu fruto servirá para comer, e sua folha para remédio. Assim diz o Senhor Deus: este é o limite em que tomareis a terra em herança segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e a herdareis igualmente uns como os outros, pela qual jurei de mão levantada que a daria a vossos pais, portanto esta terra se tornará vossa herança. E este será o limite da terra para o lado norte, desde o grande mar, a caminho de Etlon vindo a Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que está entre o limite de Damasco e o limite de Amate, Azer Aticom, que está junto ao limite de Aurã, e o limite será desde o mar até Azer Enon, ao limite de Damasco ao norte, e ao limite de Amate, este será o lado norte. Ao lado do oriente medireis desde entre Aurã e Damasco, e desde entre Gileade e a terra de Israel, junto ao Jordão, desde o limite do mar do oriente, este será o lado do oriente, e ao lado sul, ao sul, será desde Tamar até as águas das inimizades, desde Cádiz e o ribeiro até o grande mar, e este será o lado sul, ao sul, e o lado do ocidente será o grande mar, desde o limite até chegar a Mate, este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós segundo as tribos de Israel, e será que a sorteareis em herança para vós, e para os estrangeiros que peregrinam entre vós, que geraram filhos entre vós, e vos serão como nativos entre os filhos de Israel, repartirão herança convosco, entre as tribos de Israel. E será que na tribo onde o estrangeiro peregrinar, ali lhe darei sua herança, diz o Senhor Deus. E estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte, do lado do caminho de Etlon, vindo para Mate, Azar-Enon, ao limite de Damasco, para o norte, ao lado de Amate, sendo seus extremos do oriente e do ocidente. Esta é a porção de Dan, junto ao limite de Dan, desde o extremo oriente até o extremo ocidente. Esta é a porção de Asser, junto ao limite de Asser, desde o extremo oriente até o extremo ocidente. Esta é a porção de Naftali, junto ao limite de Naftali, desde o extremo oriente até o extremo ocidente. Esta é a porção de Manassés, junto ao limite de Manassés, desde o extremo oriente até o extremo ocidente. Esta é a porção de Efraim, junto ao limite de Efraim, desde o extremo oriente até o extremo ocidente. Esta é a porção de Ruben, junto ao limite de Ruben, desde o extremo oriente até o extremo ocidente. Esta é a porção de Judá, e junto ao limite de Judá, desde o lado do oriente até o lado do ocidente, será a oferta que reservareis, de 25.000 canas de largura, e de comprimento, como uma das demais partes, desde o lado do oriente até o lado do ocidente, e o santuário estará no meio dela. A oferta que reservareis ao Senhor será de 25.000 canas de comprimento e 10.000 de largura. E ali será a oferta santa dos sacerdotes, de 25.000 canas ao norte, 10.000 de largura ao ocidente, 10.000 de largura ao oriente, e de 25.000 de comprimento ao sul, e o santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados dos filhos de Zadok, que guardaram minha ordem, que não se desviaram quando os filhos de Israel se desviaram, como se desviaram os outros levitas. Eles terão uma oferta da terra, a parte santíssima, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão na vizinhança do limite dos sacerdotes 25.000 canas de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, pois é coisa consagrada ao Senhor. E as 5.000 canas de largura que restam das 25.000
25.000 serão de uso comum para a cidade, para habitação e arrebaldes, e a cidade estará no meio delas. E estas serão suas medidas: o lado norte 4.500 canas, o lado sul 4.500, o lado do oriente 4.500, e o lado do ocidente 4.500. E o arrebaldes da cidade serão ao norte de 250 canas, ao sul de 250, ao oriente de 250, e ao ocidente de 250. E quanto ao que restar do comprimento, na vizinhança da oferta santa, será 10.000 canas ao oriente e 10.000 ao ocidente, que será vizinho à oferta santa. Sua produção será alimento dos trabalhadores da cidade. E os trabalhadores da cidade, de todas as tribos de Israel, trabalharão nela. Toda a oferta será de 25.000 canas por 25.000. Enquadrado, reservareis a oferta santa, com a propriedade da cidade. E o que restar será para o príncipe, de um lado e do outro da oferta santa, e da propriedade da cidade, desde a distância de 25.000 canas da oferta até o extremo oriente, e ao ocidente desde a distância de 25.000 canas da oferta até o extremo ocidente, na vizinhança das porções das tribos, será para o príncipe, e a oferta santa, e o santuário da casa será no meio dela, e desde a propriedade dos levitas, e desde a propriedade da cidade, será no meio daquilo que pertencerá ao príncipe. Entre o limite de Judá e o limite de Benjamim será para o príncipe. E quanto às demais tribos, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Benjamim. E junto ao limite de Benjamim, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Simeão. E junto ao limite de Simeão, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Issacar. E junto ao limite de Issacar, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Zebulon. E junto ao limite de Zebulon, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Gade. E junto ao limite de Gade, ao sul, no lado sul, será o limite desde Tamar até as águas das inimizades de Cádiz, junto ao ribeiro, até o grande mar. Esta é a terra que repartireis em herança às tribos de Israel, e estas são suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade: ao lado norte 4.500 covados de medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel: 3 portas ao norte, uma porta de Ruben, uma porta de Judá e uma porta de Levi. E ao lado do oriente 4.500 covados, e 3 portas, uma porta de José, uma porta de Benjamim, e uma porta de Dan. E ao lado sul 4.500 covados de medida, e 3 portas, uma porta de Simeão, uma porta de Issacar e uma porta de Zebulon. E ao lado do ocidente 4.500 covados, e suas 3 portas, uma porta de Gade, uma porta de Asser e uma porta de Naftali. Ao redor terá 18.000 covados. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Parabéns, você finalizou o livro de Ezequiel. Amados, como a peregrinos e estrangeiros, eu vos peço que vos abstenhais dos desejos carnais, que batalham contra a alma, e que tenhais um bom comportamento vosso entre os pagãos, para que, naquilo que de vós, como de malfeitores, falam mal, no dia da visitação glorifiquem a Deus por causa das vossas boas obras que virem. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por causa do Senhor, seja ao rei, como superior, seja aos governantes, como enviados por ele, com o objetivo de castigar os malfeitores, e de conceder honra aos que fazem o bem, pois esta é a vontade de Deus, que, ao fazerdes o bem, caleis a ignorância dos homens tolos. Comportai-vos como pessoas livres, mas não useis a liberdade como pretexto para malícia. Em vez disso, sede como servos de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e brandos, mas também aos que maltratam. Pois coisa agradável é se alguém, por causa da consciência a respeito de Deus, experimente dores, sofrendo injustamente. Afinal, que mérito há em suportar serdes espancados por cometerdes pecado? Contudo, se, quando fazeis o bem, sois afligidos e suportais, isso é a Deus, pois para isto foram chamados, porque também Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano foi achado em sua boca. Quando o insultavam, ele não insultava de volta. Quando sofria, ele não ameaçava. Em vez disso, entregava-se ao que julga de maneira justa. Ele levou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, para que nós, estando mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pela ferida dele foram sarados. Porque vós éreis como ovelhas desviadas do caminho, mas agora vós estáis convertidos ao pastor e supervisor de vossas almas. Semelhantemente vós, esposas, estejais sujeitas aos próprios maridos, para que, ainda que alguns não obedeçam à palavra, por meio do comportamento das esposas, sem palavra, sejam ganhos, quando eles observarem o vosso comportamento puro e com temor. A vossa beleza não seja exterior, como tranças de cabelos, joias de ouro, ou vestuário, mas sim, a pessoa interior no coração, o embelezamento incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Pois assim também se embelezavam antigamente as mulheres santas, que esperavam em Deus, e eram sujeitas aos seus maridos. Dessa maneira Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Vós sois filhas dela se fizerdes o bem e não temerdes espanto algum. Quando os justos estão contentes, muita é a alegria, mas quando os perversos se levantam, os homens se escondem. Quem encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as abandona alcançará misericórdia.